A paz do Senhor Jesus, meu nome é Ricardo Bastos, sou pastor da Igreja Batista Renovada, na cidade de Cafarnaum, interior da Bahia. Queria trazer uma palavra breve ao seu coração, nesses dias de lutas em que nós estamos atravessando, acerca desta pandemia que assola vários países, que já matou muitas pessoas. E uma coisa que me trouxe muito à memória foi a questão de como os pastores irão lidar com esta crise diante de templos fechados, diante de não poder mais se reunir nos templos. Sabemos que muitos irmãos, eles congregam porque tem um líder, porque tem ali um culto regular, cultos regulares. As igrejas determinam dias, domingo, quinta, terça, sei lá, conforme a organização de cada igreja. E as pessoas vão se acostumando ali a seguir aquela rotina de culto. Como não está havendo culto, como que as pessoas estão agora fazendo? Os pastores estão fazendo live, por enquanto no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Mas, creio eu, hoje dia 28 de março, creio eu que essa crise irá se estender por muito tempo, se a gente analisar o histórico dos demais países aí. Nosso país ainda não chegou no pico da coisa, nós não temos uma estrutura a nível de primeiro mundo, estamos ainda engatinhando, com muita dificuldade, sem hospitais, o Ministério da Saúde aí com medo de uma superlotação no SUS, e nós não sabemos ao certo qual será o futuro das denominações, né? E diante disso nós pastores temos a preocupação de como lidar com isso. É algo novo, nós não sabemos ainda como lidar, ou como vamos lidar. Por enquanto estamos ainda na primeira semana, pelo menos de live. Mas como faremos se isso se estender por meses? Eu estava vendo a preocupação de um pastor que escreveu um artigo lá na Itália, e ele estava dizendo, olha, muitos pastores estão morrendo, pastores estão contaminando fiéis e sendo contaminados, devido ao contato. A chama arde tanto no coração que o pastor muitas vezes ele se apressa em querer atender os fiéis e acaba por assim disseminar o vírus e também ser contaminado por ele. E é um problema que nós aqui no Brasil iremos com certeza enfrentar. Eu moro no interior e vejo que em muitas igrejas da zona rural os irmãos ainda estão se reunindo. Estão buscando a Deus, orando, fazendo campanhas. Não sou contra, não é? O Senhor ele é poderoso. Porém, nós precisamos também ter um certo cuidado, porque estamos começando ainda a compreender a dinâmica desse vírus. Não compreendemos 100% ainda. O certo é que nós devemos nos preparar para dias piores. Digo isso aos pastores e líderes, obreiros. Precisamos nos preparar e cuidar de nós mesmos, como Paulo falou lá para Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Não é? Temos que cuidar primeiro de nós e depois da doutrina do Senhor. Digo isso aos ministros, evangelistas, pastores, presbíteros, obreiros em geral. Diante disso, o que nós devemos fazer? A minha sugestão e a sugestão do pastor que eu estive lendo o artigo é que nós devemos conscientizar os irmãos de que nós devemos fazer a nossa própria devocional na nossa casa, manter a nossa própria leitura, o nosso momento com Deus. Nós devemos diariamente nos alimentar da palavra de Deus, das Escrituras, coisa que muitos dos irmãos, infelizmente, sozinhos não sabem fazer. Eu não estou fazendo uma crítica. O livro de João capítulo 20 nos fala que Jesus Cristo morre e ressuscita ao terceiro dia, porém os discípulos haviam esquecido da promessa da ressurreição. E o que acontece quando eles esquecem da promessa? Eles vão até o sepulcro, Maria Madalena, João, Pedro vai até o sepulcro ali pela madrugada no domingo, logo cedo. Não encontrando Jesus, diz a Bíblia que eles voltam para suas casas. Eles haviam esquecido tudo que Jesus havia ensinado e prometido naquele momento de dificuldade. Então eles voltaram para casa como sinal de desânimo. Maria chorava, né? Os discípulos ali estavam com medo da perseguição.
E eu vejo hoje um clima assim, entre nós cristãos, um clima de insegurança, de medo, um clima de despreparo de muitos diante da sua vida, espiritualmente falando, né? Pessoas acostumaram a depender muito de líderes espirituais. O Brasil, infelizmente, tem passado por um momento de muitas pessoas despreparadas, que conduzem o rebanho para a sua própria, para o seu próprio prazer, vontade e necessidades e ambição própria e etc. O discipulado tem sido pouco, culto doutrinário tem sido pouco, oração tem sido pouca. As igrejas se acostumaram, de uns tempos para cá, a viver de movimentos, a viver de campanhas, de montes, de revelações estrambólicas, de shows, de coisas que a gente vê que não tem assim um fundamento teológico bíblico adequado. Então, o desafio da igreja nesses dias é o mesmo desafio que Jesus enfrentou, mesmo depois de ressuscitado. A Bíblia fala que foi necessário Jesus ir atrás. Foi necessário Jesus voltar, fazê-los lembrar da promessa, fazê-los lembrar de tudo quanto havia de acontecer. A Bíblia fala aqui no capítulo 20, verso 10, tornaram, pois, os discípulos para sua casa. Aí a Bíblia fala que, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, lá no verso 19, chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus Cristo precisou ir atrás, voltar e lembrar a eles: olha, sou eu, estou vivo, continuo vivo, ressuscitei, como havia prometido. A palavra de Deus nos fala também lá no verso 21, que depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, capítulo 21, verso 1 de João. E manifestou-se assim, aí começa a contar, a narrar, que estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, e Natanael e tal, e eles pescaram ali, e a Bíblia nos fala que subiu, eles foram pescar e subiu também com ele junto ao barco, Jesus Cristo. E eles ali a noite inteira não apanharam peixe, Jesus manda que ele jogue a rede do outro lado, nós já conhecemos essa história. Mas não é sobre isso a pregação. A pregação, a palavra que eu quero trazer nesse momento é a respeito da necessidade dos pastores voltar-se para seus líderes e fazê-los lembrar das promessas de Deus. A vida espiritual ela deve continuar e não parar agora nesse momento tão difícil. Não podemos ir ao templo, mas podemos nos manifestar de várias formas aos nossos líderes, aos nossos discípulos, e fazê-los lembrar que a vida espiritual, o culto, a nossa devocional precisa continuar. A Bíblia nos diz que lá no capítulo 21, verso 14 também, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E ali no verso 15 a Bíblia diz que ele começa a ter um diálogo com Pedro depois de ter jantado com eles. E ele começa a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Jesus Cristo faz 3 perguntas a Pedro. E a todas as 3 perguntas Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes. E ali a palavra de Deus nos diz que Jesus adverte a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Olha a necessidade de pastor e ovelha. Nós não podemos perder o foco nesse momento de sermos pastores. Mas assim como Jesus também, nós devemos buscar a liderança da igreja para nos auxiliar nesse trabalho. Nós precisamos voltar a orientar a igreja com um novo modo, porque aqui Jesus estava reiniciando tudo, ele estava voltando para os céus e agora passando
a responsabilidade do culto, do apacentar, do discipulado, do ensinamento, da pregação, dos cuidados aos seus líderes, ou aos seus discípulos que se tornaram líderes. Jesus Cristo ressuscita e reinventa uma nova forma para a igreja de funcionalidade. Não era mais Jesus ali agora, pessoalmente falando, o pastor, mas agora seria cada um dos seus discípulos um sacerdote diante de Deus. O que eu quero trazer para finalizar essa palavra é que nós pastores devemos nos preocupar daqui por diante em manter sempre o contato com nossas ovelhas. Nós temos que buscar sempre incentivá-las a realizar seus cultos nos lares, cultos de rotina, cultos periódicos, organizados, devocionais, cultos verdadeiros, onde a palavra de Deus ela deve ser ensinada, ela deve ser esmiuçada, ela deve ser estudada e ministrada por alguém no lar. Porque os pastores, nesses dias, não poderão fazer isso. Nós podemos fazer uma live, um vídeo. Nós sabemos que as pessoas elas têm dificuldades de estudar, de tirar um tempo para ver o que o pastor está falando no vídeo, 15, 20 minutos. Então, nós temos que mudar a dinâmica, nós temos que mudar a forma, nós temos que nos adaptar a esse novo momento que a igreja está atravessando. Nós temos que conscientizar mais do que nunca nossas ovelhas a continuar crentes, a continuar seguindo a Jesus no seu próprio lar. Nós temos que incentivá-las a cada uma de si, cuidar de si mesmo e do próximo, do filho, do pai, do idoso que está ali no seu lar. Ou o idoso cuidar também do mais novo e vice-versa. Porque os pastores não poderão, diante do que nós estamos vendo, estar de casa em casa. Os pastores não poderão, diante do que eu estou vendo, abrir seus templos nesses dias. Mas o culto precisa continuar. A adoração precisa continuar. E cada crente precisa ser sacerdote de si mesmo e da sua casa nesse momento. Eu quero pedir a oração dos irmãos da igreja, dos pastores que estão vendo esse vídeo, em prol disto. E a conscientização, para que nós não venhamos deixar a chama se apagar das pessoas que começaram conosco. Eu sei que temos 9 pessoas que são ainda novas, neófitas na fé, que estão na sua igreja. Eu sei que tem aquelas pessoas que já vinham um pouco cansadas, desanimadas espiritualmente. E o nosso dever como pastor é trazer à memória deles que Jesus Cristo ressuscitou, continua vivo nos nossos corações e que em breve nós iremos nos encontrar com eles. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem animadora para os que são salvos, mas devastadora para os que perecem. O mundo irá de mal a pior. As pessoas dessa geração não irão consertar este mundo. Os governos eles não têm condições de reparar os danos que a palavra de Deus nos mostra. Os danos que acontecerá a cada dia com esse planeta, com esse mundo. O mundo ele irá de mal a pior, mas nós como pessoas poderemos melhorar. Talvez nós não podemos melhorar o mundo, porque esse mundo está corrompido pelo pecado, mas nós podemos melhorar a nós mesmos ou mesmas. Nós podemos melhorar alguém que está do nosso lado, na nossa casa, nesses dias de confinamento, nesses dias de quarentena, ou seja lá qual nome se dá. Mas precisamos sim dar continuidade ao nosso trabalho pastoral com uma dinâmica nova, como Jesus Cristo fez. Passou a responsabilidade que foi dele durante 3 anos e pouco de ministério para os seus liderados, para os seus discípulos, e eles deram continuidade, cada qual
da sua forma na sua casa. Biblicamente falando, a Bíblia ela é sempre o norteador da igreja. Ela pode ser o norteador também das ovelhas, quando o pastor não estiver presente. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe nessa nossa nova etapa de vida de ministério. Que Deus abençoe.